Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje eu quero responder aqui uma pergunta de algumas pessoas, né? Essa pergunta ela ocorre até com certa frequência, que é a seguinte: por que as palavras do léxico grego e hebraico são diferentes das que aparecem no texto bíblico? Tipo, o cara ele vai pegar essa palavrinha aqui, kidmutenu, e ele vai em um léxico hebraico. Aí ele encontra essa palavra aqui, dessa forma aqui, ó, demut, certo? Que significa semelhança. Aí a pessoa fica com aquela dúvida: tá, por que no texto hebraico tem essa letra mais essas duas e no dicionário só tem essas quatro aqui? Cadê as outras letras que foram omitidas? Ou por que é que elas foram omitidas? Então as pessoas têm dúvida nessa questão aqui. É a mesma palavra, certo? Mas no léxico só aparece isso. Bom pessoal, o que acontece? Quando nós vamos analisar qualquer língua, nós notamos que cada língua ela tem a sua estrutura natural, certo? Tipo a língua portuguesa. Se eu for traduzir essa palavra aqui para o português, né, fica conforme, que no caso isso aqui, ó, conforme nossa semelhança. Conforme nossa semelhança. Quando você escreve conforme nossa semelhança em português, você separa, certo? Você coloca conforme, separa, aí coloca lá nossa, né? Separa e semelhança, certo? Certo. Em hebraico não. Em hebraico, algumas palavras elas são escritas juntas, certo? Como se fosse apenas uma única palavra. E isso é que confunde as pessoas. Isso aqui, pessoal, isso aqui, ó, é o substantivo. Então, quando você vai consultar em um léxico, você vai consultar o substantivo. Por isso que vai aparecer o demut, certo? Por isso que não vai aparecer nem a preposição, nem o sufixo. Porque essa preposição aqui, ela não faz parte do substantivo. Ela é um termo distinto, certo? Ela é um sinal distinto do substantivo. Então, quando você consulta algum léxico, você só vai encontrar o substantivo. Então, aqui eu tenho uma preposição inseparável. Essa aqui também, ó, é chamada de preposição inseparável. Isso significa que quando ela vai ser escrita, ela é escrita juntamente com o substantivo. Por isso que ela é chamada de preposição inseparável, porque ela não se separa do substantivo, beleza? E aqui é um sufixo. Os sufixos também não são escritos de forma distinta. Eles são escritos juntamente com o substantivo. Então aqui eu tenho três palavras e não uma só, tá? Então aqui é uma preposição, um sufixo e um substantivo, tá? O sufixo são restos de pronomes pessoais para trazer a ideia de possessão, como meu, teu, dele, dela, nosso, nossa, e assim vai, beleza? Então é isso aí. Aqui, ó, acontece a mesma coisa, tá? Aqui eu tenho a preposição, aqui eu tenho o sufixo e aqui eu tenho o substantivo. Por isso que quando você vai em algum léxico, você encontra assim, ó, selem, o substantivo, né? Imagem, beleza? Então a preposição, como não faz parte do substantivo nem o sufixo, então não vão aparecer no léxico, porque o léxico ele vai trabalhar apenas com a palavra isolada, a não ser que o seu léxico seja analítico. Se ele for analítico, aí sim ele aparece exatamente dessa forma aqui, dessa forma aqui, dessa forma aqui, e assim vai, beleza? Ele vai aparecer da mesma forma que está no texto bíblico, né? Ele vai mostrar a mesma palavra com preposições, conjunções, sufixos
e assim vai, certo? Ficou claro isso? Bom, quando eu vou para verbos, aqui ó, verbos, né? Aqui eu tenho o amar e aqui eu tenho o assar, certo? Eu vou pegar esse aqui, então eu vou primeiro com esse aqui, ó. Quando você vai pegar essa palavra aqui, você só vai encontrar isso aqui no léxico. Por quê? Primeiro, isso aqui é uma conjunção, então não faz parte do verbo, ela apenas vem junta, tá? Mas ela não faz parte do verbo em si, ela é um termo distinto, é um termo separado. Então, o léxico ele não traz, beleza? Mas por que só traz isso aqui e não traz essa letrinha junto? Vou explicar. Porque o dicionário hebraico, quando você vai ali consultar algum verbo, esse verbo ele vem na terceira pessoa do singular do perfeito kal, certo? Kal é o que representa a voz ativa, beleza? Então, essa aqui ó, é a forma do perfeito. Eu tenho uma consoante, duas consoantes, três consoantes e duas vogais, certo? Dois sinais aqui que representam vogais, beleza? Então, quando você vai em algum léxico, você vai encontrar isso aqui, ó. Ou você encontra três letras com essas duas aqui, ou essas duas seguidas, tá? Então, essa aqui, ó, é a forma do perfeito da terceira pessoa do kal, beleza? Então, o léxico ele vai trazer nessa forma. Claro que vai ter ali alguns verbos, né, que ele traz no infinitivo, mas isso aqui já é outro ponto. Normalmente, frequentemente, o dicionário vai trazer dessa forma aqui. Aí, quando você vai olhar aqui esse verbo, essa letrinha aqui, ó, ela é a característica do imperfeito da terceira pessoa do singular. Por isso que tem essa letrinha aqui e não tem aqui no léxico. Porque aqui ele está no imperfeito e aqui está no perfeito. Entende? Então esse é o ponto. Então, cada questão de tempo, né, grau, graucal, nifal, piel, pual e assim vai ter uma letrinha para você identificar. Vai ter identificações. Então, as palavras são escritas de forma diferente. Isso em qualquer língua, em português, em grego, hebraico, inglês, não importa, elas serão escritas de forma diferente, certo? Então aqui, ó, essa letrinha, ela aparece porque o verbo aqui está no imperfeito, então ela vai aparecer, já que essa letrinha aqui é a característica do imperfeito. Aqui, ó, se eu pegar isso aqui, se eu pegar esse verbo aqui e olhar em algum léxico, você vai encontrar isso aqui, ó, assar, que é fazer. Por que tem essa letrinha aqui? Porque aqui eu sei que esse verbo está num cortativo da primeira pessoa do plural, né? O cortativo é uma das funções da língua hebraica para o plural da primeira pessoa, quando ele quer expressar intenção, quando ele quer expressar algum desejo, quando ele quer expressar uma questão de determinação do sujeito de praticar alguma ação, ou quando ele vai ali traça uma ideia de encorajamento, né? E assim vai. Beleza? Então, é por isso que você vai encontrar aqui, ó, essa letrinha aqui, porque ela vai mostrar isso. Beleza? Então, cada letra, cada tracinho na língua hebraica é uma forma de identificar alguma coisa, certo? Então, como o léxico ele traz os verbos no perfeito, então eles serão escritos basicamente assim, ou assim, né? 3 consoantes com 2 vogais abaixo. E no texto bíblico, você tem que olhar como está no texto bíblico, certo? Então aqui eu sei que é um quartativo por causa dessa letra. E aqui vai expressar o que? Vayomer Elohim naase Adam betzal menu kidimutenu. Que no caso seria, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Beleza?
Eu vou mostrar aqui três textos, tá? Onde o mesmo verbo aparece de forma diferente. Olha só isso aqui, ó. Aqui eu tenho Jó 9:30, né? Ezequiel 16:3 também pode ser aqui o versículo 4. E Gênesis 43:24, tá? Olha só. Esse verbo aqui é esse aqui, tá? Quando você vai consultar esse verbo aqui no léxico, você vai encontrar dessa forma aqui, ó. Rahatz, né? Que tem a ver com lavar, beleza? Só que, por que aqui você tem essas duas letrinhas? Por quê? Porque eu sei que esse verbo ele está no hitpael, que indica que o sujeito ele pratica ação para si mesmo. Ele faz algo para si próprio. Tá? Por isso que aqui ele traz ainda que me lave. Caso ele fosse ali se lavar. Ele praticaria ação para si próprio. Então essas duas letras são características do hitpael, que indica isso, tá? Então é por isso que existe aqui essas duas letras a mais e no léxico não existe, porque o léxico ele traz no perfeito, lembra? 3 consoantes e 2 vogais, certo? Então aqui, ó, ele tem essas duas letrinhas a mais por causa desse grau. Olha aqui abaixo o mesmo verbo, ó. Esse verbo aqui é esse aqui, tá? Só que esse aqui está no hitpael e esse aqui está no pual. Esse aqui é um hitpael do tempo perfeito da primeira pessoa do comum singular. Comum, quando fala assim, ó, primeira pessoa do comum, é porque ele pode abranger ou feminino ou masculino, beleza? Então chama-se primeira pessoa do comum. Então aqui ele está no hitpael e aqui ele está no pual. Esses três sinalzinhos aqui, ó, indica a característica do pual. Aqui é um pual feminino da segunda pessoa do singular aqui, ó, característica do feminino. Aqui, ó, característica da primeira pessoa, eu. Característica da segunda pessoa, você, no feminino. Entende? E aqui, ó, característica do pual, né? Que vai indicar o que? Um passivo. Foi lavada, né? Então aqui eu tenho, você não foi lavada, certo? O não é isso aqui, ó, o lo, né? Beleza? Então aqui eu tenho o maim, lo, ruhat ct, certo? Você não foi lavada com água. Então, pessoal, aqui, ó, eu tenho o mesmo verbo aqui, ó, certo? Aqui, ó. Esse verbo aqui é esse aqui e esse aqui. Quando você vai para o léxico, você encontra esse mesmo verbo. Aqui, ó. Só que aqui, como eu disse, eu já falei, né? Ele é um hitpael, aqui é um pual, que vai indicar o passivo. E aqui é a questão do call imperfeito da terceira pessoa do plural, que acrescenta-se essa letrinha aqui e essa letrinha aqui, certo? Essas duas letrinhas vai indicar imperfeito da terceira pessoa do masculino plural. Aqui seria: e eles lavaram seus pés. E aqui é o i, né? E eles lavaram, certo? Eles, terceira pessoa do plural, beleza? Então cada verbo em seu grau ele muda a forma de escrita, como acontece no português, no grego ou em qualquer outra língua, beleza? Então é isso aí. Agora vamos para a língua grega. Em grego temos o mesmo texto, tá? O mesmo texto ali de Gênesis 1:26, né? O que acontece? Eu vou pegar aqui alguns termos, tá? Para explicar. Vou pegar esse verbo aqui, ó, eipen, né? Disse aqui, ó, kai, e eipen, disse, roteos, Deus, e disse Deus, poieso mesmo, façamos, é o homem, e assim vai.
Tá, então aqui eu tenho o EIPEN. Quando eu vou consultar isso aqui em um léxico, eu acho isso aqui, Lego. Aí você pode se perguntar, como assim? É o mesmo verbo? É. E por que está escrito de forma diferente? Porque esse verbo aqui, ele é um verbo irregular. Verbo irregular é quando o seu radical ele é afetado quando ele é conjugado. E esse verbo aqui, como ele é chamado de verbo difícil, né, cada tempo em que ele está, o seu radical muda. Então, por exemplo, aqui ó, é o radical do presente. Aqui eu sei que ele está no presente. Mateus 3:9. Você pode constar que você vai encontrar ele escrito assim, ó, Lego, né? Aqui você encontra ele em Mateus 7:4, é escrito assim, porque esse aqui é o radical do futuro, tá? Então aqui, ó, radical do presente, radical do futuro, mas é o mesmo verbo, tá? Aqui, ó, radical do auristo, como aqui, ó, certo? Por isso que aquele é um auristo da terceira pessoa, auristo também, certo? Então o seu radical é esse aqui. Aqui eu sei que ele é um particípio perfeito, então o seu radical muda de novo. Então veja, o mesmo verbo com 4 escritas diferentes em seu radical, porque o radical é afetado de acordo com a mudança temporal. Aqui é presente, aqui é futuro, aqui é auristo, aqui é perfeito. Então esse verbo ele vai ser escrito de forma diferente. Isso acontece quando o verbo ele é irregular, ou seja, o seu radical, que é a parte que traz o significado, esse radical ele muda, tá? Aqui eu tenho o poiesomen, façamos, né? Esse verbo aqui, quando você vai consultar em algum léxico, você vai encontrar ele assim, ó, poieo. Por quê? Porque o dicionário o dicionário grego, ele traz os verbos gregos no presente da primeira pessoa do singular da voz ativa. Então essa última letrinha aqui indica isso, que ele é um presente da primeira pessoa, beleza? Da primeira pessoa da voz ativa, certo? Eu faço, né? Só que aqui, pessoal, ele é um subjuntivo. Aqui ele está como um subjuntivo ativo auristo da primeira pessoa do plural. Aqui, ó, primeira pessoa do plural, homem. Essas 4 letras indicam que é primeira pessoa do plural. E aqui eu tenho o sigma. Esse sigma é uma característica do auristo, tá? Que eu não vou explicar aqui agora. Então tá, então tem um poiesomen, façamos, antropon. O antropon aqui, em um léxico, né, você vai encontrar assim, ó, antropos. Por que que aqui eu encontro com um sigma, com um S, e aqui com um N, com um ni? Porque os substantivos no léxico ou dicionário grego, eles vêm no nominativo. E o nominativo da segunda declinação é expresso pelo sigma. O nominativo ele faz ali a função do sujeito na frase. E o ni faz a função do acusativo, ou seja, do objeto direto do verbo, certo? Como esse verbo aqui ele é transitivo, então ele precisa de um complemento, de um objeto. Então você tem, e disse Deus, façamos o que? O homem. Beleza? E assim vai. Aí se você pegar aqui, ó, essa preposição cat, ou essa aqui, ó, é a mesma, tá? Cat, né? Só que quando você vai para o léxico, você encontra assim, ó, catar. Por que que isso acontece? Por que que ele é escrito de 3 formas? Ele é escrito dessa forma aqui, quando a palavra seguinte começa com uma vogal. Ele é escrito com essa letrinha aqui, quando a palavra seguinte começa com uma letra que vai ter ali uma aspiração forte, né? Que é esse tracinho aqui acima. Esse tracinho aqui acima dessa letra
ele tem a força de um R, né? Aspirado, homoiosim, e não homoiosim, né? Seria esse homoiosim, certo? Então, por isso que eles são escritos dessa forma. Então, existem algumas regrinhas para isso. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Falta eu comentar essa aqui, né? O icon. Icon, quando você vai ali pegar o texto grego, né? Você vai encontrar assim, ó. Icona. Por que icona? Porque esse A aqui, ele vai representar que esse substantivo está no acusativo feminino singular. Beleza? E aqui ele vai apresentar a ideia do nominativo, né? Ele vai trazer aqui a conotação do nominativo no léxico, que já vai ser escrito dessa forma, né? Quando ele é da terceira declinação, né? Então isso acontece. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido este vídeo. Espero que a dúvida de vocês sumam. Beleza? E é isso aí. Que Deus abençoe a todos vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre tradução ou alguma coisa relacionada à língua grega ou hebraica, vocês podem fazer aí a sua pergunta, que eu vou gravar vídeos sobre isso. Beleza? Então, até logo.